No meio de multinacionais, a minha trajetória ela começa na Dell. Trabalhei também um tempo na Oracle. Fui convidado a entrar na DocuSign para construir uma área de geração de demanda para América Latina. E de lá para cá são 7 anos já, até chegar hoje na posição de vice-presidente. Richard Woodson, vice-presidente regional da DocuSign. A DocuSign ela foi me apresentada como uma startup grande. Vou ter que empreender dentro de uma empresa. Como é que a gente toca esse mercado? E eu vou te dizer, cara, a gente tinha diferentes ferramentas de otimização de e-mail. Tinha tudo. Sabe o que realmente funcionava? Outbound, indicação, abordar, exato. Caramba. Os clientes que a gente abordava, eles não conseguiam nem compreender. Doc o quê? Fazer o quê? Assinatura eletrônica? Tem validade jurídica? Cara, isso aí funciona. Até que alguém falava assim, opa, peraí. Como assim? Deixa eu escutar melhor. Opa, legal. E aí assim a gente começou. Hoje eu tenho uma estrutura, por exemplo, em SMB, que celebra em média 50 contratos por vendedor no Brasil. Quem é do SaaS e tá nos escutando agora, fala, não é possível. Os caras vendem solução nessa quantidade. Em 2018, atingimos 250 mil clientes em todo o mundo. Cara, a gente tá falando de mais de 1 bilhão de usuários. A percepção de marca que eu tenho é que DocuSign, no seu segmento, é top of mind, número 1 em qualidade, robustez e tal, né? E essa veia de pioneiro faz com que a gente tenha que capitanear alguns desenvolvimentos de features. A hora que acontece, a gente tem que começar a vender, né? Sim. O Richard Woodson é vice-presidente regional de vendas da DocuSign, a empresa líder no mercado em assinaturas eletrônicas e gestão de contratos de forma digital. Ele é especialista em construção e gestão de times e estratégias de vendas e anteriormente teve passagens por empresas como a Oracle e a Dell. A gente conversou sobre a sua carreira e sobre o seu repertório liderando times de alta performance em empresas de tecnologia. Richard, obrigado pela presença e por aceitar o convite. Eu agradeço, Léo, uma satisfação poder estar aqui contigo, trocando aqui um pouco de ideias, compartilhando um pouquinho de conhecimento, enfim, uma satisfação imensa, tá? A primeira surpresa pra mim foi assim, né? Quando eu tava esperando você chegar pra gente gravar, eu achei, vai chegar um gringo, né? E aí eu tava em dúvida, é Richard Hudson, né? E aí você me explicou que não é, né? Não, cara, assim, eu sou o brasileiro com o nome mais gringo possível, né? Tava comentando pra ti, assim, brasileiro, gaúcho, pais brasileiros, enfim, com uma influência bem latrada, assim, de inglês e também de português, tá? Mas enfim, cara, charuto. Eu tive experiências distintas, tanto na DocuSign como em vidas passadas, de multinacionais também, de uma turma gringa me confundia nos comunicadores internos e tudo assim, entendeu? Tá, mas cara, brasileiro, mas não, enfim. É um número agringalhado, é um nome agringalhado para um cara bem brasileiro. E é o melhor quebra-gelo que tem, né? É bom, cara, é bom. Sempre gera assunto, sempre gera assunto. Para um cara comercial que nem eu, isso é fundamental, né? É lógico, então. E a gente vai completar quase um mês agora, né, da realização do Momentum, né, que é o maior evento da DocuSign no Brasil e com presença, né, em outros lugares no mundo, né? Eu tava lá presente, fiquei super impressionado com tanto conteúdo que foi falado, tanto diretamente, né, das inovações que a DocuSign apresentou, como outros conteúdos correlatos, né? Mas foi um baita evento, né? Cara, foi incrível, assim, tá? Inclusive, eu tive a oportunidade de subir no palco lá também, agradeci de cima do palco a turma de marketing, que fez um trabalho incrível, tá? O Momentum pra gente, ele é globalmente o principal evento, tá? Na América Latina, no Brasil em particular, é o segundo momento que a gente faz físico. Tá? Então, assim, ele celebra diferentes momentos e diferentes vitórias, tá? Então, assim, poxa, esse regresso ao mundo físico, ao contato humano, e neste em particular, a gente trouxe algumas novidades a nível de tecnologia que foram muito importantes para o mercado. Coisas que a gente estava esperando como a população interna da DocuSign, como o nosso público também. Tá? Então, assim, cara, o nosso cliente, ele estava pedindo algumas coisas como o IDV, reconhecimento facial, WhatsApp, enfim. Então, a gente colocou ali um cronograma de entregas mês a mês de determinadas features da nossa solução que vão agregar muito mais valor para a experiência do cliente, né? Que vai entregar muito mais celeridade para os processos dele, conveniência para o cliente dele na ponta. Tá? Então, assim, o Momento esse ano ele marcou essa trajetória muito, muito especial, assim, que marca uma quantidade alta de tecnologia sendo implantada dentro da nossa solução, que já tem um nível tecnológico muito intenso, né? Então foi muito bom. Sem falar nos palestrantes, sem falar nas participações que a gente teve, que também foram incríveis. Assim, um evento bonito. Foi um equilíbrio, na minha opinião, foi um equilíbrio de conteúdo, né, do negócio, né, e da solução, do ponto de vista de inovação, com outros conteúdos correlatos, como a palestra do Luiz Justo, né, que é CEO do Rock in Rio, que fez um keynote fantástico, mas tudo muito bem amarrado. Cara, foi incrível, assim, a gente teve lá
uma quantidade gigantesca de clientes, tá? A gente teve a apresentação de cases, a gente falou sobre ERG, nós tivemos diversos parceiros lá apresentando também soluções complementares atreladas à nossa solução. Então, realmente, assim, o momento deste ano ele foi assim, um sucesso. Assim, a gente teve a presença executiva de profissionais da DocuSign fora do país, trazendo as experiências também de DocuSign fora e também trazendo este feedback que, com base nos momentos que eles viveram em outros países, o do Brasil foi realmente incrível. Então, para quem não teve a oportunidade de estar no momentum desse ano, cara, que aguarde o de 2024, que sem dúvida vai ser um sucesso ainda maior. Muito bom. Mas antes da gente aprofundar, né, que eu quero falar sobre diversas questões sobre a questão da cultura, né, de adoção da solução, né, qual é o momento do mercado hoje após a aceleração da transformação digital impulsionada pela pandemia, que fez muitas empresas da área de tecnologia expandir de uma forma sem precedentes e com certeza a DocuSign passou por isso, né? Mas eu queria ouvir primeiro essa sua trajetória como um profissional na área de vendas, né, e como executivo, né? Porque você está há 7 anos na DocuSign, mas a sua experiência pregressa, ela é bem robusta, você passou por empresas de tecnologia globais antes também, né? Como que foi esse primeiro contato com vendas? Era uma vocação lá atrás ou você descobriu? Não, vamos lá, assim, eu sou comercial da minha família desde que eu sou criança, né? Então a história com vendas, ela já vem, cara, desde muito novo, tá? No meio de multinacionais, a minha trajetória, ela começa na Dell, tá, na Dell Computadores. Eu sou gaúcho do Rio Grande do Sul, como deve ter ficado fácil já de compreender e de perceber. Então eu entrei lá já responsável com algumas atribuições que eu rodava diferentes carteiras e captava, tinha a oportunidade de captar distintas boas práticas dos gerentes de conta, tá? E desde lá eu fui forjando a minha forma de trabalhar e de ser um comercial, tá? Então eu fiquei na Dell 5 anos e meio, 6, saí, vim para São Paulo, tá? Entrei, trabalhei também um tempo na Oracle e fui convidado a entrar na DocuSign para construir uma área de geração de demanda para América Latina. Então, assim, pegando até um pouquinho da história da DocuSign, a DocuSign entrou na América Latina através da aquisição da Comprova em 2014, tá? Era uma empresa local aqui em São Paulo, com soluções que tinham uma similaridade com a solução global da DocuSign de assinatura eletrônica. Só que a gente teve que fazer praticamente todo o startup aqui no Brasil, né? Então, assim, com os padrões, com os parâmetros. E você entrou nesse momento? Eu entrei lá, daí eu fui contratado em fevereiro de 2016. Ela adquiriu em 2014, começou a colocar o programa global de DocuSign numa estrutura Comprova em 2015. A gente rodou aquele ano de 2015 como funcionários locais, uma mentalidade ainda Comprova, e aí em 2016 começou assim, esse processo de DocuSign, Product Swap, sabe, de soluções Comprova para soluções DocuSign, e aí eu ingressei em fevereiro de 2016, tá? Então no início do ano fiscal de 2016, com uma missão de construir uma estrutura de geração de demanda para a América Latina, e aí de lá para cá são 7 anos já, construir um segundo setor todo lá, que foi a estrutura de Small e Medium Business para a América Latina, até chegar hoje na posição de vice-presidente que a gente chama de Commercial Business Unit, né? Que é tipo SMB, Middle Marketing, também para toda a América Latina. Agora, nesses 7 anos, né? E eu, por estar no meio de tecnologia também há muito tempo, eu acho que você vender solução que originalmente estava muito mais calcada numa feature que a assinatura eletrônica e hoje virou uma coisa muito mais extensa como plataforma e solução. Quais eram os desafios que você enfrentou quando você chegou na DocuSign para fazer esse trabalho de geração de demanda, esse trabalho comercial, sendo que tinha que também educar o mercado, né, transformar uma cultura, não só gerar demanda, porque hoje, imagino que seja mais fácil, entre aspas, né, acho que o desafio deve ser outro, mas lá atrás, acho que, principalmente no Brasil, com essa questão de assinar contrato físico, reconhecer firma em cartório, né, explicar o que é assinatura eletrônica, o que é certificado digital, né, então como que foi esse trabalho lá no começo? Cara, é uma bela de uma pergunta, porque ela faz eu regredir até o momento, assim, pensar como que a gente está hoje, né. Cara, era uma época que o nosso público, os clientes que a gente abordava, eles não conseguiam nem compreender, DOC o quê, sabe? Fazer o quê? Assinatura eletrônica tem validade jurídica? Cara, isso aí funciona. O meu cliente vai aceitar, sabe? Então,
a gente teve que aportar um nível de resiliência muito alto naquele ingresso, que era, cara, a gente vai ter que catequizar todo o mercado. E a gente estava falando de 2016 para 2013, a fundação da empresa. Então, assim, ela já existia há 13 anos, sabe? Com uma maturidade já, por exemplo, em mercados como o dos Estados Unidos, onde já era super comum, assim. Naquela época a gente viajava para lá também, para pegar boas práticas, para participar de eventos de kickoffs, enfim. E tu chegava numa imigração dos Estados Unidos e falava que tu era funcionário da DocuSign, os caras, legal, DocuSign, pode ir, sabe? Já era esse nível comum de conhecimento de marca, inclusive. Já era comum. E aí, quando tu trazia para a realidade daqui, o cliente não conseguia compreender, assim, sabe? Mesmo assim, Então, nós tínhamos, por exemplo, em 2016, 2017, até um pouco antes da pandemia, um parecer jurídico que era para provar por A mais B que a assinatura eletrônica tinha validade, que era uma coisa aceita no mercado, que era Isso uma era coisa... quase um instrumento agregado de venda, um colateral de venda junto, né? Era assim, ele quase que ia no anexo do call, entendeu? Assim, então assim, ó, tu pegava o e-mail do cara e tu já tava mandando praticamente em paralelo para ele entender, sabe? E mesmo assim a gente era contestado, né? Mesmo tendo esse parecer jurídico, mesmo trazendo a legislação que apoiava e que ancorava toda essa validação, todo esse respaldo, né, para assinatura eletrônica. Então de lá para cá foi um trabalho bem árduo mesmo, assim, não foi simples, não foi fácil, e ele foi ancorado em muita resiliência, meu, assim, da nossa turma. Cara, quase que diariamente tô falando assim, cara, vamos lá, a gente tem que desbravar esse mercado, a gente é pioneiro nesse mercado, globalmente a gente tem que convencer, maturar, desenvolver, a gente tem que fazer tudo, entendeu? E o mato era bem alto, né, meu? Então, assim, tinha bastante coisa para explorar, tá? Agora, a cultura do mercado brasileiro, com esse negócio de assinar físico, cartório, reconhece firma, essa questão toda, é muito local ou tem... similares no mundo de outros países com uma cultura similar que vocês puderam aprender como vencer as barreiras? Tem, assim, cara, não é uma coisa daqui. Aqui é muito forte, tá? Então, por exemplo, dentro do processo de assinatura eletrônica, o menos importa é a grafia, tá? Então, assim, que é justamente o que mais importa no meio físico, né? Essa resistência existe em outros países. Por exemplo, a gente é responsável pela América Latina, a gente fala pela América Latina aqui, a gente tá falando de 32 países hispânicos e o Brasil, né? Em toda a América Latina. Cara, assim, diversos dele têm essa resistência, tá? Ou tinham esta resistência. Porque de tempos pra cá isso foi começando a ser quebrado, isso começou a se tornar natural. A gente teve, obviamente, os pioneiros e os desbravadores, e aí dentro do mercado tem esse nível de influência, que é o concorrente do A, do B ou do C, tá entregando uma solução mais completa e uma experiência mais acurada pro seu cliente final. Poxa, cara, tô ficando para trás. Então o próprio mercado vai puxando. É devagar, mas vai, né, ele vai progredindo, né? Ele vai progredindo e ele mesmo vai influenciando pela concorrência. Então, por exemplo, cara, hoje a gente tem case assim, a torto e direito, assim, nos mais variados mercados, nos mais distintos padrões de empresa, nos distintos segmentos, entendeu? Então, assim, justamente por isso, sabe? Demorou muito tempo, tá? A gente foi muito passivo, assim, a gente foi muito ativo. Hoje o nosso telefone toca muito, sabe? Assim, demorou muito, custou demais, né? Mas hoje o nosso telefone toca consideravelmente. A gente continua com alguns desafios, o desafio ele migra. Sim. Exato. Então... outro momento de maturidade da companhia, né, de cultura do mercado, né? Mas esse processo inicial, cara, foi realmente muito complicado, sabe? Assim como qualquer desbravador, né? Mais uma curiosidade, tá? Das empresas pregressas que você veio, eram empresas já com mercados mais... Não sei se a palavra é maduro, mas o cliente mais educado em relação ao que você estava vendendo, né? Quando você chega na DocuSign, naquele momento, o que você trouxe... Momento, né? O que você trouxe de aprendizado, né, das outras companhias, de estratégias de venda para SMB, como montar canal, como montar funil de vendas. Então, quais eram as estratégias de aquisição para essa geração de demanda acontecer naquela época? Porque como que você gera demanda tendo que educar ao mesmo tempo? Né? Como que era isso? É uma boa pergunta, assim, eu acho que essas empresas mais consolidadas, e eu rodei tanto por empresas de hardware muito consolidada, empresa de hardware extremamente consolidada, madura, enfim, líder de mercado, tá? Como empresa de software, de solução também extremamente madura, tá? Com tempo de mercado, enfim. O que essas empresas, principalmente a Dell, ela me trouxe foi como que tu estrutura, como que tu organiza, quais são os KPIs, como é que tu acompanha, como é que é o processo de governança, como é que tu cria ela,
tá? Framework e playbook. Total, tá? Total. Então, assim, ó, no ingresso do DocuSign, a DocuSign ela foi me apresentada quando eu fui abordado por uma pessoa de Talent Acquisition da DocuSign há 7 anos e meio atrás, como uma startup grande, sabe? A gente tem uma startup grande aqui, a gente quer que tu conheça a nossa proposta. Falei, pô, legal, tá? Então, esse arcabouço, mais ou menos, que essa caixa de ferramenta que eu tinha das empresas super consolidadas, elas casaram perfeitamente com o momento que a DocuSign tinha. Então, pô, a gente tem que construir do zero, né, meu? Se é uma folha em branco, legal, eu vou ter que empreender dentro de uma empresa, né? Então, assim, como que eu crio isso? E a gente vai para a segunda parte da tua pergunta, que é tipo, através do quê? Quais são as ferramentas? Quais são os planos de ação? Como é que a gente toca esse mercado? E eu vou te dizer, cara, a gente tinha diferentes ferramentas de otimização de disparo de e-mail, de sequência de e-mail, tinha tudo. Tá? Há 7 anos atrás aqui, sabe? Sabe o que realmente funcionava? Cara, o outbound, indicação, abordagem, exato. Caramba. Exato. Abordagem, entendeu? Deixa eu te contar, deixa eu te explicar. A taxa de retorno, principalmente naquela época, para uma abordagem por e-mail, massivamente por e-mail, ela era baixa, meu. Por conta de cultura. Total. E assim, cultura, maturidade do mercado, maturidade da solução, poucos cases, entendeu? Então, o que o meu time fazia majoritariamente, cara, era ficar todo o expediente de trabalho fazendo call. Outbound. Telefone na cara, não quero, não faço ideia. Doc, o quê? Sabe? Não, isso aí não funciona, isso aí não é válido. Isso aí... Até que alguém falava assim, opa, peraí. Como assim? Deixa eu escutar melhor. Opa, legal. E aí, assim, a gente começou. Então, assim... Eu posso te citar aqui diferentes formas que a gente fazia isso, mas o que era efetivo naquela época inicial, cara, era o bom e velho telefone, meu. O telefone e o risquinho, você sabe, tipo, feito, não, sabe? Você sabe que eu tenho um amigo que ele foi general manager de uma startup grande americana e que passou por assim, não é concorrente, é o de outro segmento, mas era um SaaS. E ele falou lá atrás que o desafio dele, ele teve que ir pro contact center para ouvir os calls de rejeição, para entender culturalmente o que estava acontecendo, para ajustar o discurso e o speech, e aí as taxas de conversão começaram a aumentar. É isso aí. Né? Então é muito braçal, né? Né? E aí a gente transporta para 7 anos para frente, para agora, né? Como que foi essa evolução e em que ponto que está hoje essa estrutura de vendas, né? Quais são os desafios atuais que vocês têm? Assim, a gente tá num outro momento de maturação de mercado, tá? E de posicionamento da DocuSign, tá? Então, nós chegamos no ano passado, depois de 19 anos, esse ano a DocuSign tá celebrando 20 anos, tá? Então, você foi fundada em 2013 nos Estados Unidos, celebramos este ano 20 anos e até o ano passado, ou seja, ao longo de 19 anos, a gente atingiu 1 milhão de clientes. Puxa, um marco incrível, cara, 1 milhão de qualquer coisa é muita coisa, sabe? Celebramos muito globalmente. Do ano passado para esse, cara, a gente chegou a 1.400.000 clientes. 40% em um ano. Exato. Então, assim, o crescimento exponencial que a nossa solução, através das facilidades e da conveniência que ela traz, ela é gigante. Então, assim, qual é que é o momento que a gente está agora? Porque a assinatura eletrônica, ela já se tornou uma realidade. A gente não precisa mais provar juridicamente ou convencer ninguém. É mais ou menos assim, hoje quem não tem assinatura eletrônica, cara, tá ficando para trás. Sim. Entendeu? Porque tu não consegue mais entregar conveniência pro teu cliente na ponta. Então, cara, quase que se tornou uma obrigatoriedade ter. E o mercado que vocês foram pioneiros, né? Quando você pega uma feature mais básica como a assinatura eletrônica, puxou concorrência e tudo mais. Total. Né? Assim, e o seu diferencial hoje é outro, né? Não, total, assim, então... o mato era totalmente alto e inexplorado. Porque, vocês que cortaram. Ninguém ia se arriscar a fazer esse tipo de coisa, sabe? Poxa, é muito investimento, é muito tempo, é muita resiliência. Tem que estar uma turma muito bem preparada. Essa turma bem preparada ela não pode desistir logo, entendeu? Então, assim, cara, tinha que ter um respaldo de uma empresa multinacional mesmo para suportar essa operação de catequização do mercado. O momento que a gente está agora é o momento justamente de manter toda a nossa capacidade de falar sobre assinatura eletrônica, é importante e tudo mais, mas principalmente dar o próximo passo, que é a solução de acordos de ponta a ponta. Então, assim, hoje a assinatura eletrônica, ela é uma parte desse processo que a gente chama, dessa esteira que se chama um sistema de acordos. Então, assim, que é desde a originação da discussão de um documento, quando eu e tu estamos discutindo aqui, poxa, vamos fazer um business, eu e tu, vamos formatar um deal, a gente
já está discutindo dentro de uma plataforma nossa, tá? Para não ficar aquelas trocas de e-mail, para não ficar aquelas trocas de... Enfim, a gente já discute ali, tá? Até chegar em toda a esteira do processo de acordos na assinatura, tá? Então, o nosso momento hoje é outro, tá? Então, assim, o desafio ele é itinerante, assim, né? Ele vai... Não é mais assinatura eletrônica, não é mais a catequização do mercado, não é mais trabalhar na maturidade, não é convencer juridicamente. Agora é tipo, legal, assinatura eletrônica, show, deixa eu te mostrar o resto aqui, ó. Deixa eu te mostrar a esteira inteira do processo. Lembra do inspetor Bugiganga? Deixa eu abrir aqui, cara, minha caixa de ferramentas, sabe? Então a gente tá nesse momento, que é colocar a DocuSign globalmente, como, de novo, tá assim, uma empresa de CLM, sabe? E nós somos pelo 3º ano seguido, a gente tá no quadrante mágico do Gartner, enfim, outras soluções que trazem mais robustez, trazem mais sofisticação para o teu processo, trazem mais conformidade para ele, além da assinatura eletrônica. Agora, quando você pega, né, a sua base de clientes, então, por exemplo, o cliente ele pode entrar por uma demanda específica, por exemplo, assinatura eletrônica. E daí a gente fala de um cliente SMB, uma pequena ou média empresa, começa pela assinatura eletrônica, né? Quando ele entra na plataforma, como que é o processo de upsell desse cliente? Então, por exemplo, ele usa a assinatura eletrônica e vocês têm que fazer um trabalho de educar ele que tem outras features, né, para não só reter, como aumentar o ticket dele, né? Isso acontece. Além de você também atrair novos clientes, sejam Enterprise ou SMB, né, através da dor específica que ele tenha, né? Normalmente ele chega desse jeito, tá? Seja um SMB, seja um Enterprise, assim, ele cruzando em toda a gama de segmentação, tá? Que a gente tem internamente, ele chega por alguma coisa em específico, que a gente classifica como um caso de uso, tá? Então assim, a gente tá vendendo para um caso de uso de RH, para um caso de uso de compras, para um caso de uso jurídico, para um caso de uso, enfim, tá? De processos internos. E aí começa, tá? Assim, normalmente é o que a gente chama interno de land e expand, né? Então assim, vamos endereçar através da nossa solução para esse caso de uso, tal situação. Tá? Para ele ter o melhor sucesso dentro desse caso de uso, nesse onboard dele, né? Para ele ter a melhor experiência. E aí, assim, por exemplo, eu vou te trazer um pouco de dados aqui, tá? 50% dos nossos contratos, cara, a gente tá falando de mais de 1 bilhão de usuários, tá? Eles concluem em até 2 horas. Poxa, como assim, Sabe? Em até 2 horas, esse processo que no meio físico demora em torno de 2 semanas em média, através da plataforma da DocuSign, ele acaba 50% de todo esse universo de transações. De começar o processo e finalizar as assinaturas e tudo mais? Exatamente, em 2 horas, tá? 80% em até 24 horas. Então isso traz não somente um saving para o cliente, a gente não está falando isso só é um dado de global. Grana, é um dado global, tá? Então assim, a gente não está falando só de grana, a gente está falando de experiência para o cliente, a gente está falando de, sabe, da nova forma de agregar valor que é, cara, conveniência, tá? E aí quando um caso de uso da empresa começa a sentir o poder do retorno que aquela solução trouxe, o setor B, o setor C, sabe, a outra área, enfim, eles começam a demandar também. Então tem tanto uma expansão desse próprio contrato aqui, tá? Que com o mesmo caso de uso. Com o mesmo caso de uso. Aí fica horizontal, né? Como expansão para outros casos de uso e outras áreas da empresa. E aí começa o processo de upsell, tá? E aí a gente tem também, obviamente, o processo de cross-sell, que é através das demais ferramentas, né? Então a gente tem solução de Gen, a gente tem solução de Negotiate, a gente tem solução de... E principalmente o CLM, tá? A gente tem a solução do Click, que é uma solução mais simplificada, mas principalmente o CLM, tá? Que é onde a gente está dando muito ênfase global e principalmente local agora. Que daí é o cross-sell, tá? Então a gente, neste mesmo cliente da nossa base, que já utiliza a nossa solução, que gosta, que vê o retorno através de fatos, dados, enfim, que mais que vocês têm aí? Entendeu? Assim, poxa, deixa eu te mostrar então mais coisas que possam endereçar situações específicas que vocês tenham no dia a dia. Então, desta forma, tanto expandindo num caso de uso, como para outros setores, como fazendo cross-sell. Quando você vê, né, o mercado de pequenas e médias, né, o SMB, né, que a gente fala no mercado tech, e o Enterprise, né, quais são as similaridades entre esses dois segmentos ou as grandes diferenças? O ciclo de venda, obviamente, Enterprise é muito mais longo, daí você tem uma estrutura de vendas específica que atende a esse mercado Enterprise, o SMB é uma outra forma de vender. Como que funciona isso?
Ótimo, é uma boa pergunta, assim. A gente tem essa categorização, tá? Tanto de contas como do time interno para suportar ela, tá? E assim, as particularidades, né? Hoje eu tenho uma estrutura, por exemplo, em SMB que, cara, celebra em média 40, 50 contratos por vendedor, tá? No Brasil, por exemplo. Então a gente tá falando que, cara, quem é do SaaS e está nos escutando agora, fala, não é possível que os caras vendem solução nessa quantidade de negócios, né? Nas minhas vidas pregressas, um cara com bastante sucesso vendia 5 contratos no ano. A gente está falando de por trimestre fazer esse tipo de negócio. Então, ciclos de vendas curtos, tá? Tickets médios baixos, Sim. né? Em clientes menores. Então, e mais automatizado, né? O processo, né? Tá? E quando a gente vai para o Enterprise, é justamente o oposto. Então, assim, ciclo de vendas muito mais longos, com ticket médios bem mais altos, né? E clientes com nível de complexidade maior também, por uma questão de customização, por uma questão de integrações com soluções tanto do cliente como com outros sistemas. A gente tem mais de 350 integrações já ativas, APIs abertas. Então, é fácil. É fácil contratar e é fácil integrar a DocSign, né? Mas existem essas particularidades. E a gente navega muito bem pelas características das pessoas que a gente contrata e a forma como a gente monta o nosso plano estratégico para os anos, né? Então, assim, hoje mesmo eu estava tendo uma discussão lá interna com o nosso head de RH para América Latina, e a gente estava falando assim, poxa, as definições que a gente teve há 2 anos e meio atrás, no início do 2 anos e meio atrás, foi o nosso fiscal year 22, tá? 21. Ainda na pandemia, né? Cara, mudou. Entendeu? Então, assim, a gente tem que rever, assim, esse processo, qual é que é a estratégia, como é que a gente vai se articular, como é que a gente vai atender, por exemplo, a América Latina, enfim, porque isso é muito orgânico, né? Então, assim, vai mudando de acordo com a demanda do mercado, de acordo com as soluções que a gente vem trazendo, de acordo com as estratégias globais da companhia, né? Mas tem muito essa particularidade. Quando a gente vê tanto o SMB como o Enterprise, a gente não está falando nem do mercado médio aqui, né? Do middle market, do major accounts, enfim, Existe um ponto de intersecção, né? Esses dois mundos, né? Existe, só que ao mesmo tempo, assim, é uma característica tanto de um executivo interno como de um padrão do cliente no mercado, com uma demanda muito específica, sabe? Tipo assim, poxa, eu não consigo aplicar num cliente SMB uma rotina de tratamento e de cuidado do enterprise. Entendo. Né? E o inverso também é completamente igual, né? É o componente quase que consultivo da identificação dessa demanda e como você coloca para dentro, né? O que hoje, nessas novas features, né, da DocSign, que eu fiquei super impressionado lá no Momentum, né? WhatsApp, AI, né? Que quando a gente fala de AI é o termo, né, de hype do tech agora, né? De tecnologia, né? Então, o que tem quais são as grandes features aí que principalmente o usuário comum pode ver na plataforma nesse roadmap de lançamento de features? A gente vem falando muito globalmente sobre o AI, né? As empresas vêm falando muito sobre o AI e é, assim, algo que já se torna uma, cara, quase que comoditizado, né? Assim, poxa, hoje a gente tem o ChatGPT, a gente tem diversas coisas que estão fazendo parte do nosso dia a dia, né? A gente vai precisar adotar e adotar logo. Então, assim, isso já está no roadmap da DocSign, tá para ser implementado, até assim, cara, por uma questão de interpretação contratual. E a base de dados que vocês têm para treinar os modelos, né, de machine learning do que vocês estão usando é muito grande já, né? Por exemplo, tá? Vamos voltar um pouquinho para dentro da pandemia. E entender como que as empresas, se nós tivéssemos inteligência artificial naquele momento, elas conseguiriam fazer bom uso. Tá? Então, assim, cara, que contratos que eu consigo executar de forma rápida porque tem cláusula A, B ou C que eu posso antecipar recebíveis. Então, assim, a inteligência artificial, ela vem para prover mais capacidade de entendimento de empresas sobre aquilo que elas já têm firmado. E que pode dar resultado até pro financeiro, não é só jurídico, né? Como isso que você falou. Não, e até assim, cara, um realinhamento de cláusulas que proteja ambas as empresas por determinada situação que fuja do controle, como a gente acabou de viver isso, cara. Então, assim, a pandemia global, absolutamente ninguém previa, assim, que seria na intensidade que foi, catastrófico do jeito que foi para várias frentes. Então, a gente tem uma expectativa muito grande sobre a utilização do AI, porque a gente tem muito dado, né? Exato. A gente tem muito dado, a gente tem muita informação. Então, assim, como que a gente pode favorecer mais ainda o nosso cliente através da nossa tecnologia para fazer com que o negócio dele seja mais efetivo e que o negócio dele para o cliente final
seja mais acurado, seja mais tangível, assim, tipo assim, sabe? E com economia de tempo, de recursos, né, e tudo mais, né? E aí, assim, óbvio, assim, cara, o IDV, por exemplo, com prova de vida que a gente lançou ali também, botou em roadmap, assim, cara, são coisas que o mercado, ele trazia como uma demanda importante para ter como diferencial na solução integrada deles mesmos, na oferta de serviço deles mesmos para com os clientes finais deles, né? E obviamente agora, principalmente para o Brasil, cara, para a América Latina também, tá? Tem um impacto grande dos países hispânicos, né? Mas é que aqui na América Latina a gente tem uma utilização do WhatsApp, cara, uma adoção ao WhatsApp gigantesca, né? Então essa feature para localização de América Latina se torna mais relevante do que em outros mercados, né? Muito, muito, entendeu? Assim, o americano ainda é muito do text message, né? Text me, né? Enfim, cara, o iMessaging, né? Nos Estados Unidos. Cara, aqui é o WhatsApp, meu. Poxa, minha avó tem WhatsApp, entendeu? Assim, minha mãe é a rainha do WhatsApp, sabe? Então, assim, não tem idade mais pro WhatsApp. Então, assim, enquanto eu tenho um afilhado de 10 anos e uma mãe de 70, meu, eles conversam por WhatsApp todo dia. Então, tu tem uma solução que faz parte da vida do cidadão, tá? E que é tão necessária com essa integração WhatsApp, é tipo assim, beleza, meu, tá aqui, tô respirando isso aqui, eu faço parte. Então, tu entende que o ingresso do WhatsApp, ele torna o negócio ainda mais essencial para tu não poder deixar de ter, sabe? Sim, sem dúvida. Então, essa novidade, ela realmente fez era uma coisa que a gente estava pedindo já há bastante tempo, o nosso cliente também. No evento foi aqueles momentos quando fala AI, fala gestão, né, de contratos, CLM e tudo mais, beleza, mas quando fala WhatsApp, todo mundo, assim, dá aquele alívio, né? E a torcida assim, né? Porque todo mundo se enxerga como usuário, exato, né? Como use case, né? Exato. E o nosso cliente estava aclamando muito. Então, se o nosso time de engenharia, assim, a gente tem um diretor de tecnologia lá, cara, que é um cara incrível, né? O Norbert tá nos escutando aí a moral que eu tô te dando aqui, tá? Mas ele lutou muito para isso, sabe? Porque o time comercial, a nossa turma aclamava muito, sabe? Por essa necessidade. Cara, poxa, vamos conseguir aterrissar, sabe? Conseguimos anunciar formalmente. Então, assim, esse arcabouço de tecnologia adicional dentro da nossa solução, cara, vai trazer um respaldo gigantesco para o nosso cliente. Você falou uma coisa, você na ponta de vendas e comandando um time, né? Você é muito o termômetro do mercado em relação ao que falta, né? Em novos pedidos de solução, integração. Você é o cara chato que fica levando para tech, para o pessoal de produto, o roadmap? Cara, tanto eu como a minha turma, né? Eu falo muito isso internamente, lá assim, cara, nós somos uma estrutura de alta performance, tá? E a estrutura de alta performance, ela é meio inconformada, tá? Por ela ser inconformada, cara, ela tá querendo mais coisas, ela quer fazer mais, ela quer, sabe, ter um nível de preciosismo e de perfeccionismo altíssimo ali dentro dos negócios. Então, na medida que tu começa a enxergar a oportunidade, e vendedor quer portfólio, né? Vendedor que é portfólio, sim, né? Então, assim, na medida que tu tá enxergando, escutando o cliente falar, e escuta falar 1, 2 vezes, cara, começa-se a disseminar essa necessidade. E essa veia de pioneiro que a DocuSign tem, né? Faz com que a gente tenha que capitanear alguns desenvolvimentos de features. Então, assim, cara, estão pedindo isso, estão pedindo aquilo outro. E aí, assim, vamos buscar através das nossas próprias fontes, através dos nossos recursos internos, vamos buscar através de parceiros. E aí começa a se criar um ambiente onde a gente provoca mercado, provoca internamente para acontecer, né? A hora que acontece, a gente tem que começar a vender, né? Sim, a hora que cutucou, te entregaram, né, produto, cara, não vende, né? Agora a gente precisa vender. Entendeu? Que daí, assim, é o meu retorno depois, por exemplo, do engenheiro interno, depois da turma de produtos, depois dos caras conseguirem nos entregar aquilo, tipo, legal. Agora a gente tem que ir para as provas de mercado, sim, sabe? Então, cara, sim, somos. Resposta mais pragmática, sim, somos. 2 coisas que você falou que me veio à cabeça, né? Primeiro, assim, quando você fala de, não, DocuSign como líder de mercado, como pioneiro, para mim, assim, a percepção de marca que eu tenho é que DocuSign, no seu segmento, equivale a que uma SAP é para a área de RP, ou que uma Salesforce é para a área de CRM, né? É a marca top of mind, né, daquele segmento, né? É o Bombril, né? É o Bombril. Mas reconhecido como a número 1 em qualidade e tudo mais, robustez e tal, né? E outra coisa, né, que eu tava falando outro dia com um grande nome também do mundo do SaaS, assim, né? E ele estava falando assim que o primeiro momento das plataformas de SaaS, né, de Software as a Service,
foi muito de conectar processo. Então é de virar ferramentas que amarram workflows dentro da sua vertical. Aqui a gente está falando da área jurídica e gestão de contratos. Então quando você fala CLM e tudo mais, ele é uma amarração do workflow onde você tem várias features de ponta a ponta para esse processo acontecer, né? E ele falou muito assim que o próximo passo, depois de que todos os SaaS amarraram workflows nas suas categorias, ele é o uso de AI para você se aproveitar da tua base de dados, que é o seu diferencial, para você gerar inteligência, né? E daí, quando eu estava vendo no Momentum, eu lembro numa parte, quando falaram de AI, e eu fiquei super positivamente impressionado, era do tipo, putz, foi feita uma prompt lá do tipo, o que mudou de uma versão para outra no contrato, ele já aponta exatamente o que você tem que olhar para você não ter que revisar tudo, né? Então você vai desde uma economia de tempo até o impacto de negócio quando você fala de antecipação de caixa, por exemplo, né? Não, total. E assim, esse processo de conformidade do acordo, desde a originação dele, dentro dessa ferramenta que te aponta onde é que as mudanças foram feitas, como foram feitas, em que momento foram feitas, por qual usuário foi feito, que o CLM traz, cara, ele é incrível, porque ele traz tanto um ganho de performance para o processo de discussão do contrato, como toda a legitimidade das mudanças que foram feitas ao longo do processo. Então, assim, a gente vem cada vez mais colocando esse produto no mercado, né? Assim, a gente vem dando muita ênfase para ele. A gente tem cada vez mais casos de uso, né? Em diferentes indústrias, em diferentes mercados, enfim. Então, cara, é quase que tá ficando para trás. Quem não tem, tá ficando para trás. A gente precisa... Os clientes, eles estão tendo que adotar cada vez mais, entendeu? É a nova assinatura eletrônica, que é tipo solução de gestão e de discussão contratual, né? Você tem algum caso, Richard, de casos inusitados, né, de clientes ou de use cases, assim, seja de enterprise ou SMB, que DocuSign resolveu problemas ou, enfim, melhorou o processo interno? Tem esses casos internos que viram lendas, assim? A gente tem muitos casos, tá? Em diferentes indústrias, tá? Em diferentes mercados, assim. Tem casos super conhecidos, assim, como o MRV, como... que tava lá no momento, né? Sicredi, exato. Sicredi, assim, diversos casos públicos, tá? E a robustez dos números destes cases, eles são, assim, impressionantes, tá? Todos eles publicados, é fácil. Então, assim, cara, um cara de uma indústria financeira, de uma indústria de um real estate, enfim, de diferentes níveis, diferentes tamanhos, né? Tanto do SMB como do Enterprise, nas mais variadas frentes corporativas, a gente consegue apresentar alguma coisa de alguma forma. Tá? Então, assim, com ganho de performance, com ganho de eficiência, com redução de ciclo, com um aumento de NPS, por exemplo, do cliente, depois da adoção da ferramenta. Então, assim, melhora a experiência, né? A gente tem diversos, entendeu? Assim, não vou te trazer nenhum em pontual agora, mas, cara, são realmente vários que a gente tem. Os números impressionam, os mais variados e tamanhos de clientes, prospects que a gente tiver. Então, assim, por exemplo, se eu estiver conversando com um cliente enterprise hoje de um banco, eu trago para ele o caso do banco que adotou para determinado caso de uso dentro de uma estrutura específica do banco que teve um retorno X. E se eu tenho um SMB, cara, assim, um cliente que está com alguma dúvida ou que está que tá precisando de mais respaldo para fazer a adoção, cara, eu tenho nas mais variadas frentes também esses números para apresentar. Inusitado, cara, não, entendeu? Deve haver, né? Com certeza, assim, né? Mas o que eu vejo, assim, todas as verticais você deve ter case, né? Em todos os segmentos, né? Cara, em todos os segmentos, em todos os níveis de empresa. Tá? Então, assim, a gente tem coisas bonitas para apresentar, interessantes de ver. E reais, né? Reais, tá? Agora, falando de seu trabalho como gestor na área de vendas, né? Na área comercial, né? Para você, né, tendo tanto tempo aí da vivência e só de DocuSign 7 anos, né? Quais são os grandes aprendizados que você tem para ter sucesso nessa área? Porque a sua carreira é uma carreira super ascendente, né? 7 anos numa empresa, crescendo, não é trivial, né? Então, quais são os seus grandes aprendizados para continuar evoluindo, batendo metas? E depois eu quero falar sobre a cultura de vendas também. Legal. Cara, essa é uma pergunta
o formato, a governança de trabalho de uma empresa corporativa, americana, multinacional, dolarizada, vendas, cara, é mais ou menos a mesma de empresa para empresa, tá? O que eu acho que é o grande diferencial e que eu aprendi ao longo dessa jornada é o que é a prioridade real para as pessoas, tá? Que, consequentemente, deve se tornar da empresa e é muito o que rege a minha forma de gerenciar, a minha forma de gerir, a minha forma de liderar. Que é assim, cara, família e saúde em primeiro lugar. Elas devem ser uma prioridade em relação ao trabalho. Entendeu? Então, assim, ó, cara, não sei quem não pôde vir por causa disso, mas tá tudo bem. Sabe? Não é aquele tudo bem porque a cartilha manda. Não. Sabe? É assim, é se importar legitimamente com o colaborador. Entendeu? Assim, porque, cara, se o cara não veio ou se aconteceu uma coisa, é porque ou é um problema de saúde ou é um problema de família. E se ele tá colocando os dois, eu não quero que ele venha. Eu não quero que ele venha. E porque... se for por um motivo que não foi transparente, você não quer que ele esteja na companhia. Exato, porque daí a gente vai entrar num campo de comunicação. Sim. Tá? Que é também uma das coisas fundamentais que ao longo dessa jornada eu aprendi, tá? Mas, família e saúde em primeiro lugar, total. Porque se tiver tudo endereçado, não faz sentido o cara não ser um cara de alta performance, tá? Então, uma das grandes coisas que eu aprendi ao longo dessa caminhada de liderança de pessoas e gestão é, priorizar o ser humano, tá? Então, assim, a gente só vai ter altíssima performance, pessoas felizes, pessoas trabalhando bem. É mais ou menos como, assim, o ambiente de trabalho, o respaldo da liderança é quase que um complemento salarial hoje em dia. Sim. Né? Então, assim, cara, eu sou feliz onde eu trabalho porque eu sou respaldado, os caras me cuidam, os caras são humanos. Sim. Puta, se eu trabalho feliz, eu trabalho de forma performática. E cada vez mais as gerações mais jovens, vai de millennial para mais jovem, né? Essa condição de conexão com a cultura, né, e com ser cuidado, né, ele talvez às vezes a primeira questão que ele vai ver no checklist dele, né? E o que mantém também, tá? Então, assim, eu provoco muito isso internamente, sabe? Que cara, tu tem que ser a tua melhor versão, todo santo dia, sabe? Tu tem que dormir melhor do que tu acordou, sabe? Como que tu faz isso numa geração tão contestadora? Então, assim, cara, primeiro se preocupando com o ser humano, segundo tendo uma comunicação muito clara com os caras sobre o que eles precisam fazer. A gente vem de uma geração, assim, que tu tem que fazer. Tem que fazer porque eu tô mandando. Tá, mas por quê? Você falando assim, você tá nos colocando na mesma geração. Não, você nem sabe a idade. Não, mas tamo junto. O que importa é o mindset. O que importa é o mindset. Mas, assim, a gente veio de uma geração que ela passou a desafiar algumas lógicas, alguns racionais, entendeu? Então, assim, aquele de tem que fazer porque eu tô mandando, a gente começou, não, calma aí, mas por quê, tá? Internamente, eu tenho uma diretriz, tanto com os meus caras diretos, como com a turma que eles contratam, que assim, contrata capacidade intelectual, tá? Porque a gente vai ter contribuição futura, né? Só que a capacidade intelectual, com a consequente contribuição futura, ela traz níveis de questionamentos altos. Então, a propriedade na gestão, ela tem que ser muito alta, porque tu vai ter que responder os porquês, tá? E estes porquês que vão direcionar, endereçar os caras a fazer o que realmente precisa. Porque assim, cara, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que estar trabalhando nessa empresa? Por que essa é a atividade? Por que tu tá sugerindo que eu faça isso? Entendeu? Cara, eu tô sugerindo, a liberdade é tua. Eu sou um cara comercial, o teu número é esse, teu território é esse, as tuas contas são essas, faça como tu quiser. Mas eu posso te dar algumas sugestões. Por que eu tenho que te dar essas sugestões? E aí tu vai explicando por A mais B por que aquele indivíduo ele é fundamental para o sucesso do todo. E aí a gente está entrando em comunicação, tá? Que assim, como que eu faço, o que eu aprendi? Cara, primeiro essa parte muito humana, segundo que é a comunicação com propriedade. Tu conseguir explicar pro cara por que ele é importante e por que a atividade core dele ela é elaborada desse jeito, com determinado nível de governança, para ele entregar desta forma e o resultado final possivelmente vai ser esse. Então, assim, quando tu traz a experiência própria, tu fala com uma propriedade muito mais alta, o cara compreende e fala, também os caras não chegaram ali à toa, então talvez faça sentido. Porque você poderia ir por dois caminhos, na cultura antiga do top-down, e eu tô falando, faça ou acredite, ou dessa forma, porque é a forma de atrair e reter talento, né? Total. Trabalhando junto e comunicando da forma mais transparente possível. Agora, para mim, o curioso é essa ambidestria de que
você ter um ambiente, uma cultura inclusiva, humana, né, e mais horizontal, ela anda junto com alta performance. Total. Né? Porque às vezes as pessoas confundem, né? Total. Uma coisa que para ter alta performance tem que ser aquela cultura agressiva a todo custo, né? Que a gente veio de uma época, aí falando de novo a brincadeira geracional, onde algumas empresas ficaram famosas há décadas atrás por conta de culturas hiperagressivas, onde vale tudo, né, para você subir, né? E aí assim, esse processo de gestão de distintas gerações com diferentes comportamentos, elas nos trazem uma reciclagem nesse processo de liderança, né? Que essa modelagem do grito, essa modelagem do código, botar no corner de, poxa, não faz mais sentido, ela é defasada, na minha opinião, para pessoas de alta performance, entendeu? A pessoa de alta performance, ela não vive mais isso, assim, poxa, por que tu tá testando a minha capacidade? Foi tu mesmo que me contratou. Então, poxa, me contratou errado, cara, então, sabe? O incompetente é você, né? Poxa, tem alguma coisa errada nesse processo. Então, assim, eu até trouxe, assim, né, que foi o Peter Schultz que disse, né, que assim, cara, contrata caráter e treina as habilidades, né? Além disso, assim, contrata caráter, treina as habilidades e além do caráter, contrata capacidade intelectual alta para ter contribuição futura. Então, assim, quando a gente fala de 2016, numa estrutura desse tamanho, para 2023, uma estrutura gigantesca, como que isso foi possível? Foi só porque a solução é linda, incrível, todo mundo adotou assinatura eletrônica? Não, cara, porque sempre o processo, ele foi muito cauteloso na contratação das pessoas, sabendo que a solução tinha uma possibilidade de crescimento exponencial. Então, assim, no momento da contribuição futura, se tu for ver internamente, diversos caras na DocuSign cresceram, é porque eles tinham capacidade de fazer isso. Só que além da contribuição futura deles e da capacidade intelectual, isso tinha que ser exercitado. E aí a gente precisava da propriedade. Que era assim, caras que realmente estão sabendo o que estão fazendo, porque foram pro campo, porque sujaram a mão, porque conversaram com o cliente, porque tomaram, 500 nãos para ter os primeiros sims, entendeu? Conhecem os atalhos, enfim. Você podia ter a melhor tecnologia com a pior execução por conta de não ter um bom time, né? Exato. E assim, e a pior cultura de governança, né? Que é assim, tipo, poxa, eu vou ir para uma reunião de vendas e eu vou ficar não extraindo a melhor versão do cara, e sim querendo botar pontos, que é essa cultura antiga da gestão de vendas, que é assim, tem que fazer... Cara, calma. Tem que fazer por quê? Tem que fazer como? Tem que fazer por onde? Faz sentido tu investir mais tempo nesse cliente ou não faz sentido, sabe? A gente tá sendo respaldado de tal e tal forma, tu tá usando as tuas melhores habilidades, entendeu? Porque se não estiver usando as tuas melhores habilidades ou as tuas melhores habilidades não estiverem em conformidade com a conversa com o cliente, cara, vamos pegar aqui o outro cara que é teu par, que é complementar, vamos pegar as boas práticas dele, vamos trocar junto e vamos entender como que... Porra, brainstorm real, não brainstorm protocolar, entendeu? Então, dessa forma, tu começa a formatar estruturas onde as pessoas têm mais, tesão de trabalhar, porque gostam de estar ali, porque se sentem respaldadas, porque sentem que são lideradas com propriedade e que, cara, podem pensar, inclusive, fora da caixa, entendeu? Cara, eu falo uma coisa pra minha turma que é assim, tomem riscos inteligentes. Tomem riscos inteligentes, cara. Criem. Vocês transformam esse mercado. São vocês que foram os pioneiros nesse mercado. Como que a gente foi isso? Foi fazendo o beabá? Então criem. Tomem riscos inteligentes. Vamos tocar ficha. Vamos fazer acontecer. A gente é pioneiro. Entendeu? A DocuSign é pioneira. Essa veia, ela continua pulsando em nós. O que mais que a gente vai fazer? É legal isso, porque... Curioso, né? Quando eu perguntei para você a questão de liderança, a questão geracional, atração, retenção de talento, cultura e tudo mais... que tá tudo envolvido nessa resposta que você trouxe, vem o sangue no olho do cara de vendas, aparece na hora, assim, a ênfase que você coloca e o drive que você tem, e eu imagino o quanto próximo do time e na sua cadência, né, de weeklies, dailies, 1 a 1, você deve ter como forma de gestão do seu time, né? Cara, sim, tá, sim, assim, eu gosto do termo executivo sendo usado por uma figura profissional que nem eu, porque eu tento trazer esse executivo mão na massa mesmo, sabe, cara? Que lidera com propriedade, que tenta liderar pelo exemplo, que comunica
constantemente com todos os seus liderados para que eles tenham propriedade, para que eles se sintam a par da estratégia, do andamento, da execução, da mudança de estratégia, do plano de ação, que eles participem, né? Então, sim, cara, eu sou um aficionado pelo que eu faço, porque eu sou um cara muito drivado em pessoas, desenvolvimento de pessoas, mas com um nível de entrega de resultados muito alto, sabe? Assim, cara, uma obsessão por entrega de resultado. Então, assim, como que a gente consegue fazer isso cuidando das pessoas? Sim, é isso que eu acho que é o bacana, né? É essa ambidestria de pessoas versus performance, né? Só que esse é o grande desafio, né? Como é que tu pode ser um obcecado por resultado, só que ser um cara drivado em pessoas, sabe? Poxa, com essa propriedade intelectual no meio do caminho. Muito legal. Porque daí tu vai trazer os caras pra mesa e falar assim, tá, mas o que tu pensa, sabe? O plano é teu, tu é o executivo, é tu que faz, tu é o diretor, tu é o... Enfim, o plano é de vocês, sabe? Vocês foram contratados pra isso, eu contratei mais cérebro do que braço. Então Muito toca a bom. ficha aí, cara, sabe? Muito bom. E se precisar, eu tô aqui, entendeu? Então assim, cara, tô precisando pra isso. Legal, vamos nessa. Então assim, o executivo mão na massa, sabe? O executivo... Não, que sabe pro estratégico, sabe a hora que tem que descer, né? Total, Né? total. Sabe a hora certa de ir, sabe a hora Sim. certa de instruir, sabe a hora certa de pegar junto, sabe a hora Isso é certa uma de... arte. Sabe a hora certa de ir pro happy hour com os caras, sabe a hora certa de não ir pro happy hour com os caras, sabe a hora de sair do happy hour, porque os caras também têm que se divertir, entendeu? Sim. Então, cara, com certeza, assim, essa liderança por propriedade, ela faz muita diferença para quem tá sendo liderado. Muito bom. Né? Isso eu acho que ele resume um pouco essa questão do... De certa forma, do perfil do executivo moderno, que não é daquela geração do... eu tô falando, né? Eu sou soberano, né? E eu sou incontestável e eu tô aqui no organograma, né? Então isso é bem legal. Imagino o quanto isso foi sendo um processo também para você ao longo dessa trajetória, né? Cara, sim, tá? E eu venho tentando levantar, assim, essa bandeira dessa modernização de uma posição, dessa modernização de um label, sabe? De um cargo, que dá pra chegar. Entendeu? Dá pra chegar assim, cara, poxa, não é um bibelô de prateleira, a vaidade não é o que norteia, sabe? É a propriedade que norteia, é a aproximação que norteia. Então, gosto muito desse papel, sabe? De trazer, assim, uma geração Z, uma geração, sabe? Essa turma toda nova falando assim, cara, é possível. Se tu for um cara de alta performance, se for um cara agregador, se for um cara que cria legados, se for um cara que pensa em processos, que pensa fora da caixa, que tem esse mindset positivo, as coisas vão acontecer. Cara, poxa, eu sou prova viva, cara. Ontem eu era estagiário. Abre aí, cara, eu te mostro, entendeu? Não existe apadrinhamento, existe muito trabalho, só que um trabalho conciso, principalmente buscando todo santo dia uma melhor versão de si mesmo, entendeu? É mais ou menos isso, Léo. Eu tô aqui na frente de ti, num podcast, cara, super, super legal, entendeu? Fazendo mais uma vez uma coisa diferente, que não tá no meu dia a dia. Então eu tô constantemente... Mas é comunicação. Mas eu tô constantemente me desafiando, entendeu? Sim. Hoje, sem dúvida nenhuma, eu vou dormir melhor do que eu acordei, pô. Sabe por quê? Porque eu fiz uma coisa nova, uma coisa legal. Poxa, eu tive uma super oportunidade. Então eu desafio os meus caras muito a fazer isso, assim, que é tipo, cara, não tô falando pra vocês fazer porque eu acho, tô falando pra vocês fazer porque eu faço também, pô, sabe? Esse novo executivo, sabe? Que é essa nova geração de executivos mão na massa. Cuidar de gente, né? Sabe? Onde a propriedade ela é muito mais importante do que a vaidade, sabe? Tipo, vamos junto, vamos entender como é que o cara tá, dar bom dia, apertar a mão, sentir quem é aquele que tá com a mão meio mole. É aqui que eu tenho que investir um pouquinho mais de tempo pra entender como é que tá o dia do cara, porque esse cara que não tá bem hoje, entendeu? Enfim, eu tento tocar desse jeito. Eu vou ter uma pergunta que vai pro próximo capítulo aqui, mas já chego lá, que tá ligado um pouco do que você falou. Fechando esse tema, né, da questão profissional e do business e tudo mais, né, que a gente conseguiu falar sobre produto, né, sobre toda a cultura da DocuSign, né, o seu papel como executivo, que acho que pode inspirar também muitos outros executivos, senior managers de outras companhias, independente de ser de tecnologia ou não, né? O que você pode falar dos próximos passos da DocuSign, né? Além do que a gente viu no momento, né? O que esperar da companhia no Brasil para os seus clientes, para quem está olhando para a marca no Brasil? Cara, assim, a gente tem um caminho interessante, né? Através desse roadmap que foi apresentado no momento com essas novas features para as ferramentas, né?
Fora esse modelo todo já sacramentado e condecorado, que é o modelo que a gente adotou aqui desde então de atendimento ao cliente, essa inserção dessas novas features, elas já vão nos desafiar suficientemente, né, para entregar com maestria, para entregar e para começar a reconstruir esse processo de casos de uso, de cases de clientes. Esses círculos virtuosos que vão acontecer com essas novas funcionalidades. Né? Então existe já essa modelagem de suporte, atendimento, cuidado. Internamente a gente tem, por exemplo, um time de atendimento que o cliente, na maior parte das vezes, ele enxerga o executivo. Né? Mas, cara, existe todo um ecossistema, né? Existe todo um nível de suporte com diferentes pessoas auxiliando, mantendo aquela operação do cliente de diferentes formas, através de um financeiro, através de um suporte, através de um time de pós-vendas, através de um time de engenharia, através de um time de geração de demanda, que é pregresso à venda, enfim. Então, essa modelagem, ela já existe, ela é testada, ela é muito efetiva, entendeu? Tanto é que a gente tem níveis de NPS super altos, né? Quando o cliente fala assim, poxa, não é só que eu gosto da solução, eu gosto da forma como os caras cuidam de mim. Então, a partir disso, expandir isso através das novas soluções. Entendi. Né? Então, você tem mais caixinhas para colocar dentro de um modelo vencedor do business, né? Exato, exato. Entendeu? Assim, o investimento da DocuSign, tipo, tanto no Brasil tanto para América Latina, tá? como global, legal, esse modelo de atendimento vencedor, essa formatação, cara, agora a gente precisa, através das novas, das entrantes partes da solução que a gente está lançando, né? Então esse é o nosso desafio a partir de agora, né? Muito legal. Eu vou virar a chave aqui para a penúltima sessão, que eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de falar sobre a parte profissional, o business, né? A forma que a pessoa trabalha, mas eu gosto depois de entender um pouco a pessoa, né? Tá. Mas principalmente sob a ótica de rotina e hábitos que levam a pessoa a performar e ter produtividade, né? Então, e assim, me parece, né, pelo seu drive, pela sua, né, a forma metódica de olhar algumas coisas, apesar do lado humano também estar presente, como que é a sua rotina e o que você usa como ferramentas para ser mais produtivo? Tá, vamos lá. Assim, eu praticamente opero 7x24, tá? Essa é uma verdade. Então E não que se recomende para todo mundo. Não, mas aí é que tá, assim, ó, porque eu ia chegar num ponto assim, ó, eu praticamente opero 7x24, só que com um nível de efetividade alto sobre aquilo que eu tô botando à mão, tá? Então, assim, não é que eu tô 100% disponível. Poxa, eu tenho família, eu tenho filho, sabe? Eu tenho esposa, E, cara, eu quero ser um pai presente, eu quero ser um marido participativo, sabe? Tipo, eu quero estar tomando conta também como chefe de família, entendeu? Só que assim, cara, em todos os momentos de brecha mínima que eu tenho, cara, eu dou uma olhada nas questões de, poxa, o que eu tenho de aprovação pendente, o que ideia que eu tenho que criar, o que eu tenho que construir, qual é que é o nível de resposta que eu tenho que dar. Eu tenho um amigo que diz que, cara, tu não para nunca de trabalhar, entendeu? Porque é uma questão de mindset, tá? Então, quando a gente vai falar sobre uma rotina mais estabelecida, é assim, cara, não perco o sono, tá? Mas, cara, no primeiro momento que eu acordo, cara, o cara já pega e já começa a dar uma olhada na própria cama, cara, sabe? Hoje eu atendo na América Latina, né? Então, se porventura alguém tá no México... Tem fuso, né? Cara, demandando alguma coisa às 10 da noite, cara, que são 1 da manhã, entendeu? Dormir, entendeu? Então, assim, o 7x24, mas, cara, calma, porque esse cara também já tá lá descansando. No primeiro horário da manhã, poxa, eu já tô respondendo, já tô colocando tudo isso em dia. Então, assim, cara, a hora que eu levanto, literalmente levanto... Cara, eu tô com a minha vida em dia, tá? E aí tem muito essa questão, assim, de como que... E aí isso eu tô falando, tipo, de uma rotina diária trivial, tá? Método, quais são as suas cadências, né? Mas assim, semanalmente, na segunda-feira, cara, eu tenho atividades específicas, tanto gerenciais, tá? Que é, assim, a minha estrutura de liderança, tá? Como, por exemplo, numa quarta-feira, numa sexta-feira, numa terça-feira, que nem hoje, por exemplo, tem toda a minha rotina de forecast, que daí não é a minha, é a rotina de forecast que eu reporto pro resto. Então, assim, esse nível de governança sobre o que a gente tem que entregar atrelado a um BMS, que é tipo, o que tem diariamente de atividades, tá? Em determinados dias, cara, isso é muito bem estabelecido. Que entendeu? É o ritmo, né? Que você consegue gerenciar e entregar. Gerenciar e entregar. Então, por exemplo, assim, uma segunda-feira, cara, é um dia de revisão e de planejamento. Então, assim, cara, o que aconteceu na semana passada? Como é que a gente tá em relação a um trimestre?
E de planejamento, como é que vai ser essa semana, tá? Então, assim, tu faz tudo isso, assim, tipo um actual, um entendimento como é que as pessoas estão, se as pessoas estão bem ou se não estão, onde é que a gente tem que trabalhar, em que frente que a gente tem que trabalhar, se é uma frente de negócio, se é uma frente de pessoas. Então, a gente tem essa rotina estabelecida toda segunda-feira, por exemplo, à tarde, com todo o grupo de liderança da estrutura que eu lidero, para conversar sobre pessoas, além do resultado. Tá? Então, assim, e eu te digo que numa cadência de 2 horas, a gente fica 1h30 falando de pessoas. Porque pela manhã a gente já revisou o resultado. Entendo. Entendeu? E aí a gente vai para uma terça-feira para uma rotina de forecast, na quarta-feira a gente vai para uma rotina de revisão de resultados também de negócios. E aí, por exemplo, a quinta e a sexta-feira, aqueles dias majoritários de fazer com que tudo aquilo que a gente planejou aterrize e aconteça. Tudo passa por organização, Léo. Entendeu? Agora, isso aí falando especificamente de produtividade pessoal, o que é a sua ferramenta? É agenda? É lista de tarefa? Como que você se organiza? Cara, é agenda, é lista de tarefas, cara, é CRM, cara, assim, não tem nada de muito interessante, muito disruptivo, assim, no meu processo, sabe? Só que eu adoto tudo bastante. Entendeu? Então, talvez assim, eu adoto muito bem. A disciplina? Disciplina total, tá, Léo? Então, assim, cara, eu sou um aficionado pela disciplina, por conseguir entregar, por não deixar nada pra trás, poxa, assim, eu vou sair daqui, eu vou revisar várias das coisas, eu vou entender tudo que eu prometi que eu entregava até hoje, com todo mundo que eu faço, entendeu? E, cara, vai ficar tudo em dia. Então, assim, a disciplina pra mim, ela é uma obsessão para que eu consiga ter um plano de governança bem ajustado e consiga executar o meu dia liderando pelo exemplo. Porque se eu não conseguir fazer desse jeito, os meus caras que são líderes também, eles não conseguem fazer. Se eles não fizerem, poxa, o cara lá na ponta dele, que é o IC, ele vai ficar solto, E aí, se ele ficar solto, cara, a gente tem um problema. Perde toda essa cadeia de confiança, né, em relação aos acordados, né, entregáveis e tudo mais, né? Como que recarrega a bateria? Cara, é um bom ponto, assim, eu tenho família, tá? Cara, sou um cara casado, assim, a minha esposa, a gente tá junto há 21 anos, sabe? 2 filhos. Eu tô parecido. Mesmo cenário. Então assim, cara, poxa, e aí de novo, assim, não vai ser... Eu acho incrível, tá? Mas talvez não seja muito interessante, porque não tem uau, sabe? Cara, eu sou aficionado por ficar com a minha família, por ficar em casa, por ficar com meus filhos. Eu tenho um filho de 4 meses, né? Vai fazer 5 agora sexta-feira. Então tá com sono não muito em dia. Nunca. Eu tenho uma baixinha de 3 anos e 4 meses, e tenho um baixinho que vai fazer 5 meses agora, tá? Minha esposa incrível também, então assim, a minha recarga de bateria tá com eles. Então assim, até isso, cara, toda noite... Cara, a gente faz alguma coisa ali depois dos baixinhos dormir, né? Então, assim, cara, poxa, vamos pedir alguma coisinha pra comer, vamos cozinhar junto, vamos abrir um vinho, vamos ver um filme, vamos ver uma série. Cara, é aquele momento do casal que, cara, vive 3, 4, 5 horas pelo menos por dia junto. Ali é o meu momento, sabe? Então, eu busco trabalhar de uma forma muito intensa durante o dia inteiro, entregando muito durante o dia inteiro, ficando disponível, tá, assim, fora do horário, que é o que acontece normalmente. Para assuntos que sejam importantes, mas total, você sabe filtrar também. Total, né? Sabe? Por exemplo, cara, eu sou um escravo no celular também. Meu celular tá sempre, cara, conectado, carregado. Tenho amigos que vão dizer o contrário do carregado, né? Mas assim, carregado, não tá carregado quando é conveniente, Sim. né? Fica a dica aí. Mas, cara, buscando aproveitar de uma forma muito intensa esses momentos pessoais. Eu sou um cara muito intenso, entendeu? Então, assim, pro trabalho e pra vida pessoal também. Então, eu recarrego as baterias, cara, curtindo majoritariamente com a família, em casa, sabe? Sabe o que é curioso? Eu vejo, assim, já entrevistei muitos CEOs de empresas muito bem-sucedidas, pessoas que... E não CEOs necessariamente, mas o founder CEO, o cara que começou do zero, levou a empresa a ser unicórnio, né? A alta performance não tem nada de extraordinário, cara. É repetição, rotina, repetição de coisas triviais por muito tempo. Né? É muito mais sobre resistência a manter uma rotina por muito tempo até chegar lá do que qualquer coisa extraordinária, né? E como que tu aprende com isso, né, Assim, não só tu vive. Cara, tu tem que viver e tu tem que aprender. Tu tem que absorver, entendeu? Então, assim, a hora que um cara vai te trazer uma situação onde tu já viveu e tu demorou, cara, dias... horas para resolver, talvez se tu aprender com ela
e ela surgir de novo através de algum outro colaborador, tu vai resolver em minutos. Então, acho que é essa vivência, sabe? Que se tu tiver antenado, e essa é a provocação que eu falo pros meus liderados, ou pra qualquer pessoa, pra minha família, entendeu? Que é tipo, busca ser a tua melhor versão. Busca aprender com todo o negócio, entendeu? Que é um pouco de uma característica, tá? Que eu recomendo muito. De novo, sou executivo, né, cara? Não sou empreendedor, enfim, né? Mas eu acho que tem essa veia empreendedora, que olha com positividade, cara. Até no cenário, até na situação mais complicada, tu vai ter uma forma de aprendizado ou de olhar de um jeito positivo, assim. E eu acho que você tá numa cadeira de vendas que é uma cadeira que tradicionalmente tem que lidar com muita frustração. Cara, muita, entendeu? E aí é que tá, assim, o telefone batido na cara com o não é tipo assim, puta, meu, o que eu errei? Sabe o que eu poderia ter feito? O que eu poderia ter... Puta, aqui, beleza, vamos de novo, entendeu? E aí no ir de novo e acontecer isso, poxa, aplica aquilo que tu... aquele micro aprendizado que tu conseguiu adquirir, sabe? Poxa, meu, tu vai se tornar melhor, tu tá indo pro outro estágio, tu tá indo pro outro estágio, entendeu? Assim, pô, Richard, mas cara, isso é poesia. Não, cara, é realidade, meu. Se tu adotar esse mindset, as coisas acontecem. É incrível, mas as coisas acontecem. Tu pode falar melhor ainda do que eu por uma questão de empreendedorismo e tudo mais, mas mas é isso mesmo. É uma questão mesmo. de... Não tem fórmula mágica. Como tu escolhe, Reta final... E aí são aquelas dicas que antes da gente começar a gravar, você falou, putz, o que será que eu vou trazer de diferente, né? Mas vamos ver se fez a lição de casa, né? Bate-bola, 5 perguntas que são tradicionais, que eu faço em todos os episódios, porque um dia eu vou pegar todas essas 5 bullets que eu fiz para centenas de entrevistados e vou transformar em livro, igual o Tim Ferriss fez, que é um dos maiores podcasters americanos. Ótimo. Que ele fez um livro chamado Tools of Titans, que são as ferramentas dos titãs, que desde Arnold Schwarzenegger até esses presidentes americanos, que ele pega e vai vendo os padrões de resposta. É bem legal isso. Que legal. Vamos lá, mas um hábito que te ajuda no dia a dia. Vamos lá, cara. Pode ser diretriz, assim? Pode. Assim, ao invés de hábito, cara, eu acho que é esse, tá? O que eu acabei de trazer, assim. Eu tento de uma forma prática enxergar pontos positivos em tudo. Sem poesia. Real, vida real, entendeu? Assim, cara, aconteceu aqui uma merda. Tá, mas, cara, poderia pior. E o que a gente fez pra que... E aí isso, cara, é no meu âmbito pessoal, tá? No meu âmbito profissional. É a forma que eu tento enxergar. Eu tento nem falar sobre... Eu falo positivo ou não positivo. Entendeu? Aquilo que é não positivo. A semântica, como bate na mente, é importante. Exato, entendeu? Então, assim, cara, é mindset, sabe? Eu acho que, ao invés de um hábito, é uma forma que, alguns anos atrás, eu decidi viver, entendeu? Que é tipo, poxa, meu, eu tenho que enxergar o copo meio cheio, eu tenho que enxergar positivo. E não é o fato de tu... cara, ser míope para situações não positivas. Sim. Mas é que, não, cara, mas peraí, meu. Se tudo é muito peso pro que não é positivo, cara, tu se ferrou. Tudo vai se tornar muito mais complexo de ser feito, Sim. tá? Então eu não diria que propriamente um hábito, mas uma forma de conduzir o dia a dia, conduzir os meus pensamentos, conduzir as minhas diretrizes, conduzir, cara, com um nível de positividade e de aprendizado constante sobre tudo aquilo que eu vivo ou faço, meu, tá? Então eu acho que isso, sabe? Legal. É um pouco de mindset, né? Total mindset, tá? Um livro que você recomenda? Um livro que eu recomendo. Cara, assim, a pergunta de livro sempre vem um da minha adolescência na minha cabeça. Eu recomendaria 3, tá? Pode trazer. Tá, assim, ó. Mas o primeiro e primordial que drivou muito as minhas diretrizes de gestão de dinheiros é o Pai Rico, Pai Pobre. Tá? Clássico. Cara, Robert Kiyosaki ali não tem muito o que inventar, sabe? Tipo, talvez eu não vá trazer nada muito interessante, mas cara, aquilo ali é uma bíblia... Fundamentos, né? Fundamentos básicos e cara, principalmente para essa turma nova, empreendedora, enfim, jovem, tá? Que te assiste, tem que voltar ali, meu, sabe? Esse é o livro que eu presenteio às pessoas, tá? Então, assim, ele traz muito sobre essa ótica... de gestão de dinheiro, de acúmulo de dinheiro, aquela analogia da corrida dos ratos. Cara, pra mim aquilo é incrível, tá? Um segundo que eu trago, que pra mim marcou muito, que ele fala muito sobre excelência de performance, um pouco do que a gente conversou aqui, sobre repetição, sobre modelo, sobre aprendizado, são os outliers, né? Malcolm Gladwell, fantástico. 10 mil horas. Fantástico, as 10 mil horas, a repetição, cara, ninguém chegou onde chegou, porque assim, cara, por puro e exclusivo talento. É que você vê a hora que dá o break, né? Que a pessoa aparece, mas por trás, né?
Então a gente tá falando de, cara, gestão de capital, acúmulo de capital, entendeu? E a gente tá falando agora de altíssima performance, através de horas de repetição, excelência. E aí, cara, um terceiro que pra mim é importante também nessa jornada corporativa e de gestão e tudo mais, são os bastidores da Disney. Simplesinho, cara, gostoso, que fala sobre o cuidado com o cliente. E não só o cuidado com o cliente, mas o teu cuidado, a tua obsessão aos detalhes. Entendeu? Então assim, ó, e eu falo isso muito pra minha turma. Cara, de novo, né? Para os meus líderes, é tanto assim, como vocês lideram uma estrutura contratada e ancorada em capacidade intelectual alta, cara, jamais acreditem que eles não estão prestando atenção em tudo. Então assim, atenção na forma como vocês escrevem, na acentuação, na entonação, num parágrafo em negrito, num parágrafo em caps lock. Então assim, atenção demasiada aos detalhes, que vai fazer, consequentemente, com que a gente tenha esse cuidado excessivo com o cliente, nos bastidores da Disney, tá? Então assim, cara, ele é sensacional. Eu sei, é daqueles detalhes, das coisas que as pessoas não veem, mas eles são obsessivos, porque eles falam, poxa, se a gente sabe, né, como que é? Se o cliente, se a gente sabe que tá lá, mas o cliente não tá vendo, mas a gente sabe, a gente tem que manter a excelência naquilo, né, mesmo no invisível, né? Cara, assim, a Disney em si, cara, a Disney não é um sonho porque todo dia tá ali, um conto de fadas e alguém... Não, cara, porque os caras trabalham incessantemente com atenção aos detalhes pra te entregar a melhor experiência, a experiência mais incrível. E, cara, eu não conheço, pelo menos, uma pessoa que foi pra Disney e falou assim, cara, a Disney é uma... Não, a Disney é incrível, ponto. Em tudo que ela faz, os filmes são incríveis, entendeu? Assim, o teatro, as histórias, as músicas, os cânticos, o parque, os parques, os brinquedos dos parques, enfim, Então, atenção demasiado aos detalhes. Então, os bastidores da Disney, eu trago esse também como uma... essa autocobrança que, consequentemente, vai te suportar nesse processo de cuidado com o cliente. Legal, né? Você deu 3, que é quase um framework, né? Esses 3 somados, assim, um complementa o outro, né? Próximo, um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar. Então, quer dizer, qualquer conteúdo que você tenha consumido, que tenha te feito bem, te impressionado, que você recomende. Cara, eu vou falar um que eu já assisti 2 vezes, tá? E não é porque eu não entendi a primeira, mas assim, porque eu acho que de tempo em tempo é importante, sabe? É batido, porque ele é um ídolo global, mas que é o The Last Dance, do Michael Jordan. Sim. Cara, pra mim é incrível por causa do mindset do cara, entendeu? Assim, ele não aceitava menos do que ser um cara incrível, de que ser assim... A obsessão pela excelência, a obsessão pela excelência, por ser o melhor, o nível de competitividade, sabe? E a trajetória dele, assim, porque quando, poxa, tu fala do Michael Jordan, já é muito mais que uma entidade, assim, um cara surreal. Mas ele é um ser humano, né? Como é que ele chegou até lá, Sabe? Como é que é o mindset do cara? Sim. E aí cruza um pouco com os outliers, porque, cara, horas de repetição desde que era criança, sabe? Fazendo com aquilo. Cara, eu quero ser um vitorioso, eu quero... Então, sem dúvida nenhuma, Last Dance, tá? Eu já assisti 2 vezes, se alguém quiser assistir a terceira... E tem que parear com Air. Cara, né? Que aí você vê o outro lado, né? Da construção da carreira, do papel da mãe, e tu vê de onde é que vem. Entendeu? Assim, eu falo muito assim, e aí fugindo um pouco da tua pergunta, assim, eu falo muito pros meus amigos, assim, pros meus familiares, que assim, cara, é a gente que tá catequizando essa criançada, entendeu? Então assim, como é que eu dou esse respaldo suficiente para que eles sejam incríveis? Sim. Sabe? Para que eles, para que eles sejam disruptivos no nosso processo familiar, para que eles elevem para um outro patamar. E aí tu vê isso no Air. Sim. Né? Que assim, cara, o mindset da mãe do cara, sabe? Ele da mal família, aparece. Fala, porra, mas... Então assim, por quê? Porque ele é um menino, ele sabe? Sim. Enfim, tem todas as ambições e aquele foco em resultado dele, mas, cara, porra, deixa... Com o modelo de negócio que a mãe colocou pra Nike, que fez ele, né, multimilionário no modelo de licenciamento. E que mudou o mercado. Exato. E que mudou o mercado. Então, e cara, recentemente eu assisti o Arnold. Que tá lá, né? Que, cara, pra mim é uma outra coisa assim, o cara era um obcecado por ser o melhor... Em tudo. Sabe? Bodybuilder que já existiu. Ele saiu da cidade, ele deixou a Europa, foi pros Estados Unidos, compreendeu que existia uma outra exigência pra que... Cansei, meu irmão. Eu tenho, sei lá, 28, 29 anos, cansei. Não, cara, já ganhei, vou dar espaço pros outros. Me aposentei. Tá, mas agora, cara, eu quero ser melhor de todos em uma outra parte. Sabe? Em uma... Filme, política. E aí o cara chega no negócio, entendeu? Resiliência, entendeu? Estruturação, organização, repetição. Chega.
Porra, eu cansei, meu. O que mais eu vou inventar pra ser bom pra caramba? Puta, então, assim, o Arnold também, cara, de novo, fugir, né? Tu me pediu um Day 2. Não, tudo é polivalente. Eu já entrevistei a sócia do Arnold no Brasil, que é a Ana Paula Graziano, que ela operacionaliza todo o Arnold Sports, que é uma feira, né, global, que tem uma representação no Brasil, South America, que é no Brasil, que é uma feira de esportes, de fisiculturismo, de powerlifting e tudo mais, e a sócia dele, que tá todo ano com ele, ela ficou falando várias histórias dele aqui. Cara, é sensacional. Porque, sabe o que é curioso quando você tá falando tudo isso? Eu gosto dessa intersecção do empreendedorismo e alta performance, de entender o mindset, essa correlação, sabe? Né? E ali, cara, tu tem mais um exemplo incrível numa série de 3 episódios. Sim, é simples, curtinho, é rápido, é prático, intenso. cara. Assim, tu consegue assistir no meio de uma tarde, enfim. Ótimo também. Muito bom. Recomendo. Penúltima, um aplicativo não óbvio que você usa com frequência. Cara, esse é um desafio, assim, Eu até tava brincando... Não, você falou um antes de abrir a câmera. Você falou um antes de abrir a câmera. Cara, eu sou um apreciador, tá? De vinho, tá? Então, assim, eu uso muito o Vivino, tá? Então, assim, cara, para entender sobre o aroma do vinho, as avaliações, entender se ele é um vinho bom, de onde é que ele é, qual é que é a uva, enfim. Eu sou gaúcho, churrasqueiro, né? Enfim, bem carnívoro. Cara, eu sou um apreciador de Malbecs, né? Então, o Vivino, ele me ajuda muito, né? Assim, eu sei que ele tá na rotina de muita gente, então talvez não seja assim um Não, ele é diferente. Ele é um app muito mais pro momento de recarga, que é o que tu me perguntou. Sim, assim, isso é muito legal. Eu gosto muito ali, a minha família usa também, sabe? A gente costuma competir, assim, com tipo, poxa, quantos rótulos ao longo do ano tu consumiu mais e tal. De quase 1h30 de episódio, ainda falta uma pergunta, eu tirei 2 coisas que mostram onde você recarrega durante 1h30. É família e vinho. É isso. Porque o resto foi alta performance, 99,9%. Última pergunta. Uma frase, né? Se você tem uma frase que te representa, ou tá no topo da sua cabeça, ou que você repete com frequência. Tá. Tem uma que me marca muito que é, cara, do Nelson Mandela, tá? Que assim, tudo é considerado impossível até que seja feito, tá? Então, dentro desse processo, dessa transição, dessa carreira em DocSign, muita coisa foi considerada, cara, impossível, inacessível, inatingível, entendeu? E essa é uma mensagem que eu trago muito para os meus caras. A gente está vivendo isso nesse momento, numa reta final de trimestre, onde a gente precisa, mais uma vez, quebrar recorde. E é assim, eu tô lá na frente palestrando para todos eles, eu digo assim, poxa, quando vocês olham esse número aqui, o que falta, cara, você se impressiona um pouco, né? Mas sabe o que acontece, meu? Várias e várias vezes isso já aconteceu. E sabe o que aconteceu? Não é novidade, né? Porra, a gente quebrou recorde, e quebrou recorde, e quebrou recorde, né? Então, assim, absolutamente tudo parece impossível até que alguém faça. Por que não somos nós, meu? Sabe? E aí a gente volta, por exemplo, no exemplo do Michael Jordan. A indústria esportiva, ela não patrocinava com participação nenhum jogador. Até que o cara foi lá e fez. Foi o então, primeiro assim, e abriu a porteira para os outros, né? Exato, cara. Por que tem que ser o Michael Jordan? Por que tem que ser... Por que não pode ser tu na magnitude que hoje tu vive? Sim. Entendeu? Nas poucas... nas situações que tu vive diariamente, sabe? Então, torna possível, meu. Alguém tem que fazer. Por que não tu, né? E aí uma outra coisa, uma que é minha, que é assim... 2 frases. A segunda que é minha, daí que é tipo... Cara, a sorte, ela não pode ser uma estratégia. Eu falo para umas pessoas assim, né? Se o teu sucesso financeiro, se você deposita em acertar na loteria, ferrou, né? Exato. Tá, isso assim, cara, ela não pode ser uma estratégia, assim. Isso eu falo pra, cara, afilhado meu, criança, falo pra minha filha de 3 anos, assim, cara... e pra turma que eu lidero, assim, cara, não, tu não pode contar com a sorte, meu. Não, assim, ela não pode ser uma estratégia tua. Entendeu? Ela assim, pode te achar trabalhando. Poxa, né? Beleza. Mas entendeu? E quanto mais tu vai trabalhar, mais tu vai encontrar ela, sabe? Mas ela não pode ser uma estratégia. Muito bom. Richard, queria te agradecer. Olha, esse papo... Eu vou te confessar que esse papo rendeu... Teve muito mais caldo do que eu planejei originalmente. Até abreviei alguns trechos, encurtei outros, porque dava para ficar horas aqui. Então você é um participante de podcast veterano sem saber, né? Você tá falando, não, mas foi super legal.
muito diferente, e eu te falo de verdade, muito diferente como eu te disse, né? A maior parte das pessoas que eu converso são empreendedores, founders, C-level, CEOs e tudo mais. E quando eu falo com executivos, às vezes os executivos são mais pautados e mais cautelosos. E você é um executivo diferente. Então, foi muito legal. Te agradecer. Acho que se temos plateia aqui, né? Se a DocuSign depender do seu drive, o sucesso está garantido, né? Das vendas, né? E obrigado por estar aqui presente. Poxa, eu que te agradeço, Léo. Te agradeço a oportunidade de apresentar a nossa empresa, de reforçar mais ainda a mensagem da nossa empresa, o que a gente já fez, o que a gente ainda vai fazer, sabe? Falar sobre as nossas soluções e também compartilhar muito sobre pessoas, negócios, gestão, Exato. Desenvolvimento, cuidado humano, entendeu? Que, cara, a atmosfera humana, ela demanda isso. Pessoas que cuidam de pessoas, Sim. sabe? Para que justamente a gente consiga chegar em altíssimos níveis de performance e também desse nível de serviço. Sim. Entendeu? Porque uma pessoa infeliz, ela não vai entregar um nível de serviço bom para um usuário. Então, assim, cara, nosso papel nos pequenos detalhes do dia a dia e naquilo que a gente é responsável por entregar o nosso melhor, ser a nossa melhor versão. Então, cara, eu que te agradeço por poder dar o espaço aqui pra gente poder conversar, eu trazer o nome da DocuSign, trazer um pouco do meu dia a dia, enfim. Foi um prazer, assim, de novo, tenho certeza que foi para toda a audiência também um episódio, não é diferente, ele foi muito bom no sentido das lições e das similaridades que a gente vê em profissionais de alta performance, os mecanismos mentais são muito parecidos, né? Mas só que hoje a gente trouxe junto com toda uma plataforma e todo um conhecimento de uma evolução, de uma transformação de cultura que DocuSign passou, né, nesses 7 anos e que você conseguiu quebrar barreiras aí e que tem muito pela frente ainda, né? Que assim seja, que assim seja. Obrigado, Richard. Obrigado para a audiência aí que acompanhou aí quase 1h30. Acho que passou talvez um pouco disso. De volta na próxima semana. Tchau, tchau.